raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio do quê? Do Roda e Avisa, que é esse podcast que eu criei, sei lá quando, acho que foi 2003, não lembro, porque na época era só áudio, né? À medida que a tecnologia foi evoluindo, eu também fui me adaptando, mas uma coisa não mudou. O Roda e Avisa sempre foi gravado e sempre vai ser gravado, sem nenhum tipo de roteiro, sem nenhum tipo de edição, né? E sobretudo, sem ter a menor noção de como que vai acabar cada episódio, porque são normalmente registros improvisados, como vocês podem ver pela qualidade, pela ideia de jerico de filmar enquanto eu estou ao volante, sem ameaçar nenhum pedestre, sem ameaçar transeuntes, né, cachorros, equipamentos urbanos, nem nada, mas são sempre ideias que estão assim, fervilhando na minha cabeça, que eu acho que vale a pena de alguma maneira registrar e compartilhar antes que elas desapareçam, né? E dessa vez, deixa eu até acertar, aproveitar que eu estou com o carro parado, acho que está razoável, né? Balançando um pouquinho, sim, não sei porquê, mas paciência. Eu acho que o mais importante aqui não é tanto ver a minha cara de louco, mas imagino que seja ouvir. A questão aqui começa com uma mensagem que eu recebi, acho que no sábado, talvez sexta-feira, sábado, de um jornalista de um veículo, sobretudo, até fiquei surpreso, porque é um veículo tradicionalmente mais ligado à questão de marketing, etc. e tal. Faz bastante tempo que eu estou distante do mundo da mídia online, essas coisas assim, propaganda e tal, mas o cara queria que eu desse algum pitaco sobre a história da Apple valer $1 trilhão, seja lá o que for, tal. Então eu fiz um comentário rápido, 2 parágrafos, tal, e espero que ele, que seja útil, que seja aproveitável, mas isso me faz pensar em algumas coisas que são para mim mais interessantes do que a Apple valer $1 trilhão ou não, sei lá, tanto faz. Nessa época de concentração brutal, né, de renda, dessas corporações praticamente matando todos os concorrentes, deixa para lá essa história. Mas o que pega para mim é outra questão, que é uma questão sim que o Steve Jobs, cuja figura realmente não me desperta nenhuma simpatia, sobretudo por questões de caráter, etc. Então, mas vamos deixar isso de lado. Para mim, a grande inovação que ele introduz foi pensar ou levar em conta que quem consome ou vai consumir ou pode querer consumir o que você faz são pessoas. Eu sei que isso parece quase um truísmo, claro que são pessoas, mas acontece que, e eu posso dizer isso com uma relativa propriedade, porque eu fiz algum tempo de engenharia antes de ir para a ECA, fazer rádio e TV e tal, eu fiz algum tempo de engenharia e normalmente engenheiros acabam ficando realmente muito bons em criar coisas para engenheiros, ou para imaginar que os outros que vão usar são engenheiros. Por exemplo, quem lava a louça aqui já percebeu que quem desenhou o copo do liquidificador nunca lavou louça. Provavelmente pensou no molde plástico, mas não em lavar louça. Mas não é nem por isso. Basta pensar até pouco tempo atrás como era qualquer software, como era, sei lá, desde uma software de planilha, softwares corporativos então nem se comenta, Era um pesadelo, normalmente desenhados por alguém que realmente não consegue distinguir bold de itálico. E o cara fala, bom, eu estou desenhando da maneira mais lógica possível, e normalmente essa lógica é a lógica do computador, ele está desenhando pensando na lógica ou do computador, ou da programação, ou do processo, não na lógica das pessoas, e isso fez com que tecnologia, por mais que ela se democratizasse, sempre fosse difícil de usar, relativamente hostil, difícil de usar, uma curva de aprendizado grande, demandando especialistas e tal. E acho que a grande sacada do Jobs, que justamente não é engenheiro, que também tem uma formação bastante singular, um cara que praticamente, eu acho que ele nunca se formou, ele fez as disciplinas que ele quis, então ele investiu bastante em disciplinas de humanidades, em disciplinas de estética, de direção de arte e tal. Na hora que você tem um cara desses, com uma bagagem um pouquinho mais fora do normal, um pouquinho menos treinada, um pouquinho menos formatada, esse cara, aí que vem acho que a grande sacada da Apple, foi pensar, peraí, alguém vai ter que usar isso daqui, como é que esse alguém funciona, E sendo ele uma pessoa com aquele ego gigante, acho que ele
levou em conta o quê? Que não só as pessoas querem coisas fáceis de usar, esse é o argumento sempre, eu quero que tudo funcione num clique. Mas não é só isso, né? As coisas são lindas, tem aquela coisa da pureza, tem aqueles pequenos detalhes que quem tem toque, né, pira. Ele também sugere uma experiência, primeiro é muito mais caro, sempre foi, né, e sempre, acho que isso faz parte do pacote. Se o iPhone custasse R$10, né, acho que não teria tanto da aura, né? Então, tanto que o último iPhone aumentou os lucros da Apple pra caramba e o bicho custa uma fortuna inacreditável, né? Então, a vaidade, as propagandas da Apple, não sei se vocês lembram, provavelmente não, mas tinha aquela história, esse é um cara que é o PC, que é um cara sem graça, meio coxinha, meio desengonçado, esse é o cara Apple, ele é sexy, ele é descolado, ele é bacana, né? Ele começa a mexer com uma coisa discriminatória, com uma coisa que eu nunca digeri bem, sobretudo porque eu não sou magrinho, descolado e sexy, nem nunca tive tanta grana assim para ficar gastando com a Apple. Ele começa a introduzir uma coisa bastante nova nesse mundo que em princípio até então era bastante racional, ou se julgava racional, que essa questão são questões humanas, são questões que algumas são bonitas de você comentar, outras nem tanto, como por exemplo, né, você fazer questão de exibir, né, é super fácil identificar de longe quem está usando, ou quem usava um iPod, simplesmente porque os foninhos são visíveis à distância. O iPod está no bolso, ninguém vê, mas como o foninho é visível, é branquinho, é diferente, ele já é um sinal de que você faz parte daquela coisa dos eleitos, né, daquele Olimpo de quem tinha, né, consumidor com outro nível de exigência. Então ele colocou dentro da pauta uma série de questões humanas, né? Ele praticamente hackeou, ele descobriu como hackear algumas das nossas fragilidades. Então as pessoas fazem fila para ser o primeiro, né? O cara quer exibir, o Mac ele colocou aquele logo bastante luminoso, inclusive onde já se viu um logo que brilha, né? Para as pessoas verem de longe que você tem um Mac. E também tem a questão da facilidade de uso, que na verdade é a grande desculpa que a gente dá, né, para não assumir por aí que o nosso negócio é realmente essa questão talvez um pouco menos nobre. Mas de qualquer maneira, ele levou em conta que pessoas são pessoas. Que pessoas são pessoas. E ele bastante intransigente com relação a tudo que diz respeito a qualidade final, a experiência de uso e tal. Pois bem, eu acho que muitas empresas de tecnologia aprenderam a lição, né? Você pega uma Samsung da vida e tal, aprenderam a lição de valorizar a estética, de valorizar a experiência de uso, né? Você tem uma série de disciplinas que se popularizam, como Design Thinking, UX, CX, etc. e tal. Mas agora vem o meu ponto aqui. Ainda persiste, e eu sei disso porque eu transito um pouco, eu sempre fui um cara de web, eu nunca fui um cara de TI. Né? Para quem não é muito da área, existe uma diferença colossal. Né? TI já existe faz 50 anos, sei lá quanto tempo faz TI, né? Desde que os computadores eram aqueles monstros, né? TI sempre existiu. Você tem no Brasil hoje bancos que ainda usam mainframes, que são computadores que já deveriam estar no Jurassic Park, mas TI sempre existiu e TI tem lá o seu modus operandi, né? E aí quando vem a web normalmente se choca muito com o mundo de TI, porque o paradigma é completamente diferente, as pessoas têm outra formação, a preocupação é outra, então sempre teve uma diferença bastante grande de cultura, de paradigma, de modo de operar, até de dress code, né, de quem é de web e quem é de TI. Eu achei que isso com o tempo fosse desaparecer, mas aparentemente essas coisas persistem mais do que a gente pode imaginar. E meu ponto aqui é o seguinte: eu acho que ainda persiste, mesmo em gente que trabalha com desenvolvimento e com programação para a web, né, o que estão mais ligadas ao negócio, ao que a gente chama de back-end, né, ainda persiste uma cultura de TI que não aprendeu a lição com o Steve Jobs. E olha que, de novo, eu reitero, eu não acho o Steve Jobs um ser humano admirável sob qualquer ponto de vista. Não, mas de qualquer maneira a lição dele está aí. A lição dele pessoas não são o Spock,
quem lembra do Spock, não são aqueles vulcanos racionais. Pessoas não são engenheiros CDFs que querem destrinchar uma coisa que seja indócil, obscura, impenetrável. Não são. As pessoas têm preguiça, inclusive os próprios engenheiros fantasiam sobre si mesmos, porque os engenheiros também se encantaram com os iPhones, iPads e tal, né? E acho que aí começa, na verdade, um dos grandes choques, né? Uma das grandes mudanças de placa tectônica, que é quando justamente o cara que estava acostumado com aquele mundo chato da TI corporativa, começa a usar um iPad ou um iPhone. Nossa, isso é praticamente uma revolução para o cara. Então isso começa, sim, a levantar a barra da expectativa, começa a introduzir essa preocupação, mas de qualquer maneira a cultura persiste. E que cultura é essa? Se a gente for prestar atenção, primeiro é uma cultura, convenhamos, eminentemente masculina, né? Nos ambientes normalmente tem uma preponderância brutal de homens. Segundo, continua, e acho que aí talvez seja a culpa das escolas, eu imagino, eu não sei se é das escolas, do ambiente de trabalho, mas um desprezo completo, o desprezo levando a um completo despreparo, né, por qualquer questão um pouco mais soft. Soft eu quero dizer questões de como pensa o usuário, como é que funciona o usuário, sobre a questão estética, sobre a questão da complexidade dos cenários de uso, sobre os impactos legais, sobre a ética. De alguma maneira eu sinto, e pode ser também um viés muito particular, vai ver que eu que estou, sei lá, transitando por lugares muito singulares, mas eu acho que ainda persiste uma cultura que já deveria estar mudando faz tempo. Né? Que fosse menos hostil ou menos indiferente. Né? Eu sei que se você está numa startup, se você está... Startup não vale, porque startup não tem legado. Para mim, startup não representa nada, porque é fácil você criar no vácuo. No vácuo é fácil, todo mundo é um gênio no vácuo. Quero ver você fazer mudança num ambiente que tem 100 anos de história, ou tem 50 anos de história, que tem sistemas legados, aí o bicho pega, é muito diferente. Que tem pessoas cujo bônus está atrelado a outras questões, realmente o bicho pega. Recentemente eu conversei com uma profissional de RH que está tentando recrutar alguém de transformação digital para uma corporação multinacional enorme, e aí você começa a ver como essa questão está mal resolvida. Por um lado você tem, né, quando você fala de inovação, transformação digital, uma visão nova, você tem absolutos oportunistas que nunca fizeram nada, mas que leram a cartilha, então eles sabem falar as coisas certas, mas nunca entregaram nada. Por outro lado, você tem também um pessoal que nunca soube lidar com coisas já existentes, o cara está acostumado a lidar com terra arrasada, e por outro, bom, e assim vai, né? Então você começa a perceber a dificuldade que é você achar profissionais que tenham o quê? Não só uma formação um pouco mais híbrida, um perfil um pouco mais híbrido, né? Um conjunto de skills, né? De habilidades que seja mais híbrido, alguém que seja capaz de conversar com as diferentes áreas, alguém que seja capaz de transitar pelos mais diferentes assuntos, alguém que seja capaz de sentar com o jurídico e depois sentar com o pessoal de infraestrutura e depois sentar com o pessoal de marketing. É muito difícil, porque de qualquer maneira a gente ainda aparentemente, mesmo focando com todo o discurso de empreendedorismo, etc. e tal, eu acho que a gente ainda continua formando gente muito atrelada a essa visão meio cartesiana, né, meio século XIX, né, daquelas máquinas a vapor e tal, da Revolução Industrial, dessa pegada de achar que estamos criando máquinas, né? Estamos criando máquinas que funcionam e não necessariamente estamos criando experiências que por acaso precisam de máquinas, ou não necessariamente estamos criando soluções que por acaso dependem de máquinas, né? Não, a gente esquece que a gente está atendendo pessoas, e pessoas sempre vão ser complexas, pessoas sempre vão ser irracionais, pessoas sempre vão ser afetivas, ao invés de estar construindo uma coisa inusável, né? Então, eu acho que aí estou quase encerrando, porque logo logo estou chegando no trabalho. Essa sempre foi uma característica do Roda e Avisa. Normalmente eu gravo o Roda e Avisa no caminho entre a minha casa e o trabalho. Felizmente eu não moro 2 horas do trabalho, né? Felizmente eu tenho trabalhado sempre perto.
Mas acho que continua um gap, continua a persistência de uma certa cultura que, cara, não é fácil de lidar. Porque aí você percebe, inclusive, nos interesses que as pessoas têm, nos assuntos que elas são capazes de discutir, ou nos assuntos que elas simplesmente evitam, ou então, naquela coisa que você já deve ter visto, provavelmente, o cara assumidamente dizer que ele não gosta de gente. Eu não gosto de gente, eu não gosto de conversar, né? Meu sonho é ficar num porão, num calabouço, programando e passando pizza por baixo da porta, se possível, sem conversar com ninguém, né? Então, essa cultura persiste, talvez faça parte do mundo nerd, do mundo geek, e que essa coisa meio se autoalimenta, claro, né? Mas eu acho que isso, puxa, poderia avançar um pouco mais. Eu adoraria ver escolas, professores, cursos, concursos, atividades que de alguma maneira abrissem um pouco, ou sensibilizassem mais quem hoje realmente está ali, né, a mão cheia de graxa, construindo as máquinas que todos nós temos que usar. E aí, nesses 2 quarteirões que me separam do trabalho, vem para mim a questão chave que absolutamente inexiste em qualquer conversa que eu acompanho, que é a preocupação com o impacto real, com ética, com como essas ferramentas vão ser usadas, né? Hoje mesmo eu tenho um outro podcast diário, que é o Radinho de Pilha, em que eu estava comentando uma plataforma moderníssima de blockchain que está sendo usada para apostas se alguém vai morrer, se alguém vai matar, se o Trump vai ser morto, se o Trump... É uma plataforma que está sendo usada para coisas talvez escusas, talvez ilegais, mas que a justiça vai ter muita dificuldade de fazer alguma coisa a respeito, porque plataformas descentralizadas como o blockchain, onde você desliga, onde tem um botão para você apertar, né? Um smart contract, como é que você desliga um smart contract? É muito difícil. E aí, se você perguntar para o desenvolvedor, fala, cara, eu só criei a tecnologia, olha, a tecnologia é um primor, ela funciona bastante bem. E aí vem até um outro perigo horroroso, que esse excesso de confiança de que a tecnologia, ou que, né, os algoritmos por si só são suficientes para fazer o mundo melhor, né? Os algoritmos vão livrar a gente das complexidades das pessoas, né? A tecnologia vai fazer um mundo legal apesar das pessoas. E isso é bastante assustador, porque, meus caros, se tem alguma coisa que eu valorizo, aprecio, e eu acho que a única saída para o pensamento é a complexidade. Caríssimos, muito obrigado, estou chegando, caríssimos e raríssimos, os raríssimos que me ouviram até aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo Roda e Avisa.